Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Vamos então aí para a segunda parte do capítulo, né? O caso da fragmentação florestal, que a gente já viu que é algo negativo, né? E agora a gente vai começar a encerrar essa parte da fragmentação e falar dos corredores ecológicos, né? Como um exemplo real da fragmentação, nós temos esse mapa aqui, ó, do estado do Paraná. Então, olha o tamanho do Paraná, certo? E olha a questão ali, ó, da região de Jaguariativa, aqui, ó, tá? Essa região aqui, ó. Então, o Brasil ele é reconhecido mundialmente como um país mega diverso, né? Ou seja, tem muita biodiversidade aqui dentro. Acredita-se que cerca de aproximadamente 20% do total de espécies do planeta são encontradas aqui no Brasil. E muitas dessas espécies, né, que a gente encontra aqui no Brasil, são ainda um detalhe um pouquinho melhor ainda, né, um pouquinho mais, elas são endêmicas, ou seja, só ocorrem aqui no Brasil. Então, esse mostra ainda o grau da importância da gente cuidar aqui do nosso espaço, né? Muito embora seja evidente a importância da biodiversidade, né, a questão da conservação vem sendo extremamente afetada aí pela ação humana. E atualmente esse é um dos problemas mundiais mais expressivos. Isso não acontece só aqui no Brasil, isso acontece em todo o mundo, né? Dentre as ameaças conhecidas à conservação dessa biodiversidade, a gente sabe que é a fragmentação florestal, né, produzidas aí pelas atividades antrópicas e que é uma das mais preocupantes, né, porque é a ação do homem sobre o meio ambiente. A fragmentação resultante da atividade do homem, né, ou seja, da atividade humana, ela é proveniente principalmente por causa da ocupação acentuada do solo para atividades agropecuárias. A gente pode mencionar monoculturas ou pastos. A gente tem ali exploração excessiva da matéria-prima, construção de barragens e rodovias, poluições e queimadas. Tudo isso o homem provoca aí no meio ambiente. O Parque Estadual do Cerrado, que está localizado ali no município de Jaguariaivá, acho que é assim que se pronuncia aqui, ó, tá? Essa regiãozinha, ó, e dentro desse município, olha o detalhe, galera, dentro desse município, olha onde é que está o Parque Estadual, tá aqui, ó, num cantinho só, né? Fica perto então da divisa com São Paulo, é uma das últimas áreas de reserva de cerrado nessa região. O parque, né, com sua área remanescente, né, expandida, tem cerca de 1.830 hectares, o que a gente acredita ser algo em torno aí de 18,3 quilômetros quadrados. E está próxima aí de outros pequenos fragmentos da vegetação nativa. Um estudo sobre a ocorrência de mamíferos carnívoros aí nessa região apontou que eles exploram intensamente essa área, uma vez que restam poucos fragmentos aí do cerrado ainda preservado, né? Então a movimentação entre os fragmentos é feita pelos corredores, formados ali então pelos rios Santo Antônio e o rio Jaguariaíva, né? Ou por algumas plantações de reflorestamento. Então, os rios ou pequenas plantações de reflorestamento servem ali como corredores ecológicos. Então, em 2 anos, ali, em mais ou menos 2001, 2002, foi feito um levantamento e eles encontraram cerca de 10 espécies de carnívoros, né, na região, com destaque para o lobo-guará, a jaguatirica e a onça parda. Né? Então, são espécies encontradas no cerrado. Esses animais, eles necessitam de uma área grande de exploração para caçar e usam em conjunto todas as áreas do parque. Então, em busca de mais recursos, acabam saindo dessas áreas de reserva. Então, o que, que acontece? Se não tem espaço, eles vão procurar espaços, né, próximos. Então, existe, né, foi observado duas situações aí meio interessantes com relação a isso. Uma delas é que os três grandes predadores raramente caçam nas mesmas áreas. Apesar de terem dietas parcialmente semelhantes, constituídas por pequenos mamíferos e aves, eles procuram usar matas, por exemplo, a onça parda vai mais para o lado das matas ciliares,
Os lobos tendem a se aproximar mais das áreas ocupadas aí pelos seres humanos, né? E no caso aqui, ó, então além de, então tem essa diferença entre local que eles vão buscar as comidas. A onça vai mais para o lado da mata ciliar e o lobo mais próximo da interação com o homem. Além dos hábitos de cada espécie, a hipótese baseia-se no quê? No comportamento de evitar encontros, conflitos, né, que podem resultar na briga entre eles e na morte, na competição ali entre eles. Outra conclusão da pesquisa, né, é que a biodiversidade da reserva vem diminuindo nos últimos 20 anos, então está sofrendo influência ali. Isso pode ser o resultado do quê? Do confinamento dentro do parque, além de caça e destruição dos fragmentos remanescentes. Então, olha lá o que a gente tem que levar em consideração, né? Que o fato de não haver continuidade entre as áreas preservadas obriga, né, a permanência dos seres vivos nos poucos fragmentos do cerrado que restaram. Então, isso leva ao que a gente chama de superexploração dos recursos alimentares daquela região. Então, assim, os animaizinhos são culpados? Não vejo como culpados, né? Porque eles já estavam ali. O homem que foi, né, limitando essa área para eles. Uma das mais preocupantes consequências da fragmentação é o impedimento da migração natural entre as populações que habitam cada fragmento. E aí, uma população isolada acaba tendo aumento do índice de cruzamentos de indivíduos com alto grau de parentesco, que é o que a gente chama de endocruzamento, certo? Ou seja, né, o endocruzamento ele aumenta, que vai aumentando a probabilidade dos indivíduos ali naquela região serem geneticamente cada vez mais iguais. Então, o endocruzamento favorece o compartilhamento de características parecidas ou idênticas. E isso leva o quê? A diminuição da variabilidade genética. Então, o endocruzamento não é uma coisa bacana. A gente precisa de um fluxo de genes de populações diferentes, populações próximas, para que sempre esteja, né, introduzindo material genético novo. E aí a gente viu lá sobre a questão da variabilidade genética, né? A variabilidade genética de uma população é a diferença da composição do material genético que os indivíduos têm entre si, o que geralmente se revela, né, na diversidade das características fenotípicas do grupo. Quanto maior a variabilidade da população, é mais provável que a espécie consiga o quê? Persistir e sobreviver a eventuais mudanças ambientais. Em geral, populações grandes, por terem mais indivíduos, tendem a ter maior variabilidade genética. Um exemplo da variabilidade genética pode ser percebido nas variações da cor e da forma dos cabelos da população humana. Essas características hereditárias resultam na combinação do material genético dos gametas que originam um novo indivíduo, ou seja, uma misturinha. Outro exemplo é a diferença da coloração das asas de uma espécie de joaninha. Olha aqui a diferença, né? Isso mostra diversidade genética, variação, tá? Isso é importante. E aí, voltando na questão lá dos nossos animaizinhos, o lobo-guará, a onça parda e a jaguatirica, né? A perda da variabilidade genética da população tem duas consequências imediatas. Primeiro, a possibilidade do aparecimento de doenças e mutações genéticas raras, que podem se tornar comuns, e a homogeneidade das características. Então, a seleção natural, que é uma teoria da evolução, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, atua eliminando ou preservando essas características em populações, né, variadas. Se determinada característica não for vantajosa, tá, será selecionada de forma negativa, né, e o indivíduo portador dessa característica não vai deixar descendentes, ou seja, ele vai morrer. Agora, em uma população pequena que tende ser mais homogênea, a morte deste indivíduo, né, como consequência de determinada característica, pode representar para esta população a extinção de toda ela, né? Então, olha lá, contribuindo para a perda da biodiversidade. Então, né, vai mostrar ali vai acabar afetando a morte de um indivíduo, começa a afetar o grupo. É isso que eu quero dizer para vocês. Como a diminuição de biodiversidade inclui várias presas desses carnívoros, como o cateto,
né, a conclusão é que pouco tempo os maiores carnívoros deverão desaparecer dessas áreas. Então, vai tendo uma reação que a gente chama reação em cadeia. Qual é a proposta desse estudo, já que a gente está falando de um exemplo, né? Para evitar a ocorrência deste fenômeno, está no quê? No aumento da área do parque, né? No estímulo da implantação de áreas de preservação particulares próximas e a implantação de novos corredores entre essas áreas, para levar sempre material genético para lá, né? E fazer com que eles possam, né, usufruir da área sem superexplorá-la, tá? Nós temos aqui agora, nós vamos falar de uma coisa positiva, que são os corredores ecológicos, né? E a gente percebe aqui, ó, né, fragmento vegetal e a conexão deles, olha lá, ó. Isto é um corredor ecológico dentro de uma área que foi, né, degradada. Então, uma das formas de tentar diminuir a perda dessa variabilidade genética em fragmentos isolados é a implantação de corredores ecológicos, né? Os corredores, também conhecidos como corredores de biodiversidade, então eu posso falar corredores ecológicos, corredores de biodiversidade, é a mesma coisa. O que eles são? São faixas de vegetação, né, de grande extensão, semelhante aos ecossistemas ali, que unem fragmentos florestais isolados. A formação desses corredores tem como objetivo, ou seja, minimizar as ameaças geradas, né, pela fragmentação florestal, que é algo negativo, né, conectando então áreas anteriormente isoladas e servindo de local, né, de deslocamento ou de novos habitats para algumas espécies. Então, com relação à função dos corredores, eles podem ocorrer de forma diferente. Quando assume o papel de habitat, o corredor oferece tudo, né, de que a espécie necessita para se estabelecer e sobreviver. Então, o corredor pode ser um novo local para aquela espécie se encontrar. Já na função de deslocamento, o corredor atua como via para as espécies transitarem de um fragmento para o outro, proporcionando assim a dispersão de sementes, né, e o fluxo gênico. Eu levo então, né, indivíduos novos para essas áreas. Isso garante a manutenção da que a gente chama da variabilidade genética. Para quem ainda não associou, gente, fluxo gênico, na verdade, o que é? É a migração de genes entre uma população e outra, levados pelos indivíduos que se deslocam, né, por esses corredores e acasalam-se posteriormente. Então, de um local fragmentado, eu levo para outro através dessa comunicação que são os corredores ecológicos, né? Aí, infelizmente, a gente tem poucos corredores oficiais aqui no Brasil, que é justamente o que a gente vai trabalhar nesse tópico aí, ó, definições oficiais dos componentes dos corredores ecológicos. Os corredores eles são considerados uma das estratégias de conservação, né, da biodiversidade em todo o mundo, pois podem aumentar então o que as chances de sobrevivência da população aí de diferentes espécies. Além da sobrevivência, também contribuem para a recolonização dessas áreas que foram degradadas, né? Eles são criados através de estudos, né, para verificar a viabilidade, se existe essa possibilidade de que naquela região aquele corredor possa atribuir as funções que ele tem que fazer, certo? Que é o fluxo e a distribuição de espécies vegetais e animais de um local para o outro, né? Para se tornar oficial, o corredor ecológico ele precisa ser reconhecido então pelo Ministério do Meio Ambiente. E para isso a gente precisa fazer estudos, né? Desde a década de 90, o Ministério do Meio Ambiente ele vem desenvolvendo projetos de corredores e que tem o seguinte, né? Que tem quais são os objetivos desses projetos? Reduzir a fragmentação, mantendo ou restaurando a conectividade da paisagem e facilitando o fluxo gênico entre as populações, planejar a paisagem, interagindo unidades de conservação, buscando conectá-las, né, e assim promovendo a construção desses corredores. E terceiro, demonstrar a efetiva viabilidade dos corredores ecológicos como uma ferramenta para a conservação da biodiversidade. Só que olha lá, ó, os corredores ecológicos eles foram regularizados só no ano 2000 pela Lei 9.985, conhecida como o Sistema Nacional de Unidade de Conservação.
popularmente conhecida como SNUC, né? E existem apenas 6 corredores. Olha lá, ó. Corredor Capivara, Confusões, Corredor Ecológico da Caatinga, Corredor Ecológico de Santa Maria, Corredor Ecológico de Chapecó, Corredor Ecológico Timbó e Corredor Ecológico da Quarta Colônia. Tá? Então a gente tem pouquíssimos corredores dentro de um país gigantesco com uma grande biodiversidade que precisa ser, né, preservada. E aí vamos falar um pouquinho de áreas de preservação, né, que são, ó, já que eu tenho uma lei específica para isso, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, que é a Lei 9.985, ela trabalha sobre isso. Então, olha lá, unidades de conservação são espaços territoriais e seus componentes abrangem as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente e instituída pelo poder público, com o objetivo de preservar, conservar limites definidos sobre regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção, tá? Deixa eu ver aqui, proteção. As unidades de conservação podem ser de uso indireto, quando não envolvem consumo, coleta, dano e destruição dos recursos naturais, e de uso direto, quando envolve um uso comercial e não dos recursos naturais, ou não dos recursos naturais, como definido aí pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Terras indígenas, né, assim como as unidades de conservação, são áreas protegidas legalmente pela Constituição, definidas como bem da União, inalienáveis e indispensáveis, destinada à posse e ao usufruto exclusivo dos índios, né, que os ocupam, constituindo-se espaços privilegiados para a preservação da diversidade biológica. Áreas de interstício são aquelas situadas entre as unidades de conservação e as áreas indígenas, podendo pertencer ao domínio público ou privado. Neste contexto, enquadram-se as demais áreas protegidas, tais como as áreas de preservação permanente, reservas legais, reservas particulares de patrimônio natural e áreas não protegidas. Tá? Então, toda essa legislação, toda essa caracterização, o objetivo de cada uma dessas unidades de conservação está descrito no Sistema Nacional, né, de Unidade de Conservação, naquela lei 9.985, conhecida como SNUC. Tudo bem? E aí, então, a gente tem aqui, ó, só uma imagem mostrando unidades de conservação aqui na região da Amazônia, tá? Em vermelhos aqui pelo Brasil, né? Nós temos, daí, essas unidades de conservação, elas estão inseridas dentro do mapa dos biomas, para ficar mais fácil aí para a gente poder entender, ok? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto, e eu aguardo então vocês aí numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!